possa estender sua mão sobre o Guilherme e programar ele que vem hoje trazer a palavra para ele. Que o Senhor possa usar esse seu filho, Senhor. Que ele possa trazer a palavra àquele que precisa, Senhor. Usa esse teu filho fortemente. Talvez ainda vão chegar pessoas que precisam ouvir essa palavra que ele tem a trazer hoje. Então usa ele, Senhor. Usa esse teu filho, Senhor. Pois ele está de coração aberto para fazer tua vontade. Queremos nos consagrar a ele à Virgem Maria. Que ela possa nos cobrir com o seu manto sagrado. Possa cobrir sua família. Possa te rodear. E que nenhum mal possa te atingir. Queremos nos consagrar este teu filho, mãe, a ti, entregando ele, mãe. Cubra ele, mãe, com seu manto. Cubra toda a família dele. Cubra, mãe, todos os sonhos que ele traz no coração. Todas as vontades. Tudo aquilo, mãe, que o Senhor tem preparado para a vida dele. Cuide dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Quem está com a palavra aí, pode pegar em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Lá no começo da Escritura, Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Enquanto você vai pegando, nós vamos consagrar neste momento também ao glorioso São José. Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor, valei-me São José. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. Amém? Acharam? Então vamos lá. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Disse-lhe: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, se inclinares os ouvidos às suas ordens, e observares todas as suas leis, não mandarei sobre ti nenhum dos males, com que acabei o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pode se sentar. O tema que me deram é cura interior. O quão necessário é nós que estamos na igreja termos cura interior. Porque se nós não tivermos cura interior, nós não vamos servir verdadeiramente o Senhor. Iremos servir pela metade. Vamos entregar o que sobra ou o pior. Vamos entregar o nosso pecado. Vamos entregar aquilo que não presta para Deus e para os irmãos. E a cura interior é algo tão necessário, porque é um mergulho dentro de nós. Quando eles cantavam essa música, esta casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Este salão, que é uma casa do templo de Deus, mas você e eu também somos uma casa. E nós precisamos deixar a nossa casa para o Senhor. O Senhor vem fazer morada em mim, vem realizar em mim. E a cura interior, a primeira coisa que eu coloquei aqui, parece loucura, mas é isso mesmo. A cura interior depende de você, de mim. Bom, mas depende de Deus? Sim, depende
reino de Deus. Mas a pessoa que deve abrir o coração, se ninguém abrir o coração, Deus não pode fazer nada. Apesar que Deus pode fazer tudo. Mas se nós não abrirmos o nosso coração, Deus não pode curar a gente. Quando estamos tendo esse momento de oração, nós que já fomos em retiros carismáticos, vou começar a ir, vou começar a repousar, você fica assustado. Vou abrir meu coração, não. Vou cair também, a gente acha que a gente vai cair, né? E fica assustado. O que é isso? Vou abrir, não. Vai acontecer algo de ruim comigo, né? E só pensa que não presta. Mas a cura interior precisa de quê? De um coração aberto. Então, você precisa abrir para Deus. Depende da sua abertura de coração. Deus não vai fazer por você. Deus vai fazer em você, mas por você não. Deus vai fazer em mim a cura. Mas Deus não vai lá fazer por nós aquela cura. Ele vai fazer todos os meios para chegar até nós, mas nós precisamos abrir nosso coração. Deus, ele vem em teu auxílio, mas você, na sua liberdade, precisa autorizar o Senhor te curar e te refazer. Porque quando nós abrimos o nosso coração, nós falamos aqui, vem o Espírito Santo, vem o Espírito Santo, aí o Espírito Santo vem. Porque ele está, como Jesus diz lá em Apocalipse, a porta, estou a porta e bato. Quem abrir, eu serei convosco. Então Deus está ao nosso derredor, querendo nos curar, mas Ele precisa abrir o nosso coração. Eu e você precisamos investir em cura interior, cuidar de cada um de nós e passar por um processo de cura. Porque o que eu vejo muitas vezes é pessoas que, vou dar uns exemplos aqui, começam na igreja, viveu uma vida de prostituição, sei lá, 10 anos. E em 2 dias quer sair dessa vida por completo. Então, é um processo. Nós caímos em certos pecados, às vezes de anos que nós arrastamos. Umas desgraças de pecado que a gente luta, cai de novo. A gente olha e fala, não tem jeito mais. Por que Deus continua insistindo comigo? Porque o Senhor é o maior interessado na sua e na minha salvação. Então, o processo de cura interior é se aproximar cada vez mais de Deus, se aproximar cada vez mais da vontade dele. E vai doer, e a gente vai quebrar a cara, e a gente vai desobedecer a Deus. Não deveria ser assim, mas é um processo. Até a gente entrar no caminho, até a gente entrar no prumo, demora, e dói demais. Porque tem pecado que nós ficamos anos e anos lutando contra aquilo, e parece que a gente nunca vai conseguir vencer. Mas é através da oração e da insistência em Deus que nós vamos conseguir essa cura. Todos nós precisamos de cura interior. Não existe pessoa que não precisa de cura interior. O Papa precisa, o Padre Marcos, eu, você. Todas as pessoas do mundo precisam de cura interior. Quem nunca foi machucado? Quem nunca carrega um trauma de infância? Quem não tem dores e feridas emocionais que carregam lá no seu interior? Todos nós carregamos das nossas famílias, da escola, carregamos das experiências que nós tivemos na rua, do bullying, de tantas coisas que nós sofremos na nossa vida. E somente Jesus, Ele pode nos curar. Somente o Senhor, Ele pode ir lá nas profundezas da nossa alma. Porque a nossa alma muitas vezes é como um porão. Você já entraram em porão? Na minha casa tinha um porão, eu lembro disso. Tinha um porão que a gente ia lá trancar o outro lá dentro do porão lá, e ficava lá. O que tem no porão? Tem aranha, tem bicho, tem rato, tudo quanto é coisa que não presta. Tem tudo também que a gente joga lá no porão. Mas, o que é um porão? Só aquilo que não presta. E a nossa alma muitas vezes é um porão, cheio de coisa que não presta, cheio de bicho. Por isso que Deus precisa entrar no porão da sua e da minha alma. Lá no porão, sabe? Onde não tem nada que presta. Onde que, se eu entrasse no porão da nossa alma, eu ia falar, essa pessoa, vixe. Só Deus para lá, minha da Maria, não. Eu falo isso por mim. Antes de eu passar por um processo de cura, deu o que fazer para me aproximar de Deus, porque eu estava muito machucado. E quem está muito machucado, não se aproxima de Deus verdadeiramente. Se afasta, porque Deus quer curar. Só que você já viu quando a gente machuca quando é criança? A gente rala com o joelho, no arde. Se colocar o dedo lá na ferida, arde mais ainda, no arde. Então, Deus é assim. Quando Deus ele vai curar a gente algo, Ele mete o dedo lá na ferida. E começa a doer. E começa a doer. Como
se estivesse ficando o dedo da mão para dentro. Por isso que a gente foge para a gente para o interior. Porque vai doer. Porque doeu para a gente machucar e para curar vai doer. Mas nós precisamos escolher qual dor nós queremos. A dor da cura ou a dor da perdição e do pecado. A cura interior não depende de apenas de oração. Que a gente acha que a cura interior é apenas oração. Eu vou levantar minhas mãos aqui e Deus ele pode fazer? Pode. Ele é Deus. Mas não é assim. Só se for da vontade dele. Mas raramente Deus faz assim. Deus ele trabalha conosco no processo. Porque não é mágica. Não é apenas oração. Nós precisamos solucionar com a oração. Mas Deus, ele pode fazer tudo, se for da vontade dele. Mas o processo nos ensina a ter humildade. Porque talvez se a gente for curado hoje, a gente vai se tornar orgulhoso. E Deus não cura por causa disso. Talvez o pedido que nós estamos fazendo de cura no nosso interior não aconteceu ainda, porque em vez de a gente se aproximar de Deus, a gente vai se afastar. E a gente não entende isso. A gente fala, Deus, por que o Senhor não me tira dessa vida? Por que o Senhor não me tira desse pecado? Por que o Senhor não me tira dessa confusão na minha família? Por que o Senhor não me tira desse tornado, desse furacão que parece que eu vou morrer? Porque aí, Deus ele quer ensinar algo. Aí nessa dor, Deus quer ensinar algo. Depende de processo do interior e também de decisões e ações diferentes. Então não é só a oração. Eu preciso ter a ação diferente. Se eu estou sendo curado por Deus, eu vou começar a agir diferente, como diz a música da glória de Deus. Quando eu falar, que seja você. Quando eu cantar, que seja você. Porque se não for assim, eu não quero nem ver. Então a ação vai ser diferente, porque eu estou curado. E também a minha decisão vai ser diferente. Quem é curado em algo, ele escolhe diferente. Quem é curado no relacionamento, quebrou a cara muitas vezes, quando a gente vai escolher depois, a gente escolhe diferente. Quando a gente é curado na família, brigas desnecessárias, discussões desnecessárias, a gente não entra mais. Aí a gente às vezes até quer entrar, mas a gente fala, isso não, besteira. Até o último segundo de nossas vidas, nós precisamos de cura interior. Alguém verdadeiramente curado é instrumento de cura de Deus para curar outras pessoas. Uma pessoa curada cura, mas uma pessoa que está machucada, que está ferida, ela machuca. E ela é peso para outras pessoas. Ela é peso para o lugar. Onde chega uma pessoa machucada, parece que vem uma nuvem. Sabe quando está armando chuva, vem aquela nuvem, trovão, vem raio. Parece que é pesada a pessoa. Parece que suga, a questão de suga mesmo, suga a nossa energia. Desculpa outras palavras, é instrumento do capeta. E muitas vezes sou eu e você. A gente pensa no nosso pai, na nossa mãe, em alguém da igreja, mas às vezes nós estamos sendo esse instrumento. Por isso que nós precisamos de cura. Porque se a gente não for curado, a gente vai machucar. E a gente vai se machucar e vai machucar os outros. Nós não podemos chegar nos lugares e as pessoas falarem, ih, chegou aquela pessoa, crê meus pais de Ave Maria. Lá vem com reclamação, lá vem com perturbação, lá vem encher minha paciência, lá vem acabar com a minha paz. Nós não podemos ser assim. Por isso que nós precisamos de cura interior. E a cura interior, nós precisamos buscar. Mas por que buscar essa cura interior? Se nós tivermos cura interior, se nós não tivermos cura interior, não seremos aquilo que viemos para ser na terra. Olha que pesado. Se você e eu não tivermos cura interior, nós não vamos ser aquilo que nós vamos ser nessa terra. Não vamos viver a vontade de Deus plenamente. Imagina a gente chegar no céu e Deus falar, olha quantas pessoas você ia salvar, mas você não se curou. Você não salvou essas pessoas. Você não curou elas e também não se curou. E talvez isso pode ser motivo da nossa condenação. Porque a gente não se curou e não ajudou as pessoas a curarem, assim como é o lema desse grupo de oração, resgatados para resgatar. Como eu vou resgatar alguém se eu ainda não estou resgatado plenamente? Se a minha alma não está curada plenamente? Eu preciso mergulhar em Deus e deixar Deus me curar e deixar Deus me restaurar.
Deus, Ele deu esse tema para mim e para você nessa noite, porque nós precisamos entrar nas chagas de Cristo. Se nós olharmos para a cruz que está aqui, não sei se eu vou conseguir tirar ela aqui agora. Olha essa cruz. Ele se machucou para que nós pudéssemos ser curados. E nós só vamos ser verdadeiramente curados se nós nos unirmos à paixão de Cristo. Se nós nos unirmos à dor de Cristo. Se nós olharmos para Cristo e falar: Senhor, eu não valo nada, mas me ama. Eu quero ser teu por completo. Jesus, eu não valo nada, mas não desiste de mim. Cura-me. Cura-me, Senhor Jesus. Se você for alguém curado verdadeiramente pelo crucificado, porque só a ressurreição se passa pela cruz. Se você está passando por uma cruz na sua vida, na sua família, haverá ressurreição, mas você precisa unir aqui, as dores, as chagas de Cristo. Sabe aquela humilhação que você passou? Une aqui, nessas dores, nessas aflições de Cristo. Sabe aquele dia que todo mundo te tratou mal? Une aqui, Sabe aquele dia que ninguém quis saber de você? Que até a sua família virou o olho para você e te chamou de coisas terríveis? Una-se aqui, a cruz de Cristo. Nós precisamos voltar ao verdadeiro amor. Antes de resgate, nós precisamos voltar ao verdadeiro amor, ao coração de Cristo, porque somente sendo de Cristo verdadeiramente nós seremos curados, nós seremos libertados, e nós vamos libertar, e este grupo de oração ficará cheio, ele caberá nesse salão, e haverá o avivamento, porque o avivamento vem primeiro pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue derramado no Calvário que vem o avivamento. Se nós queremos cura, se nós queremos avivamento, nós precisamos olhar para a cruz, ser amigo do crucificado e falar: Jesus, eu estou com o Senhor, está doendo, mas eu estou aqui. Senhor, as pessoas da minha família estão morrendo, mas eu estou aqui. Senhor, a minha família não tem jeito, não aguento mais, mas eu estou aqui. No meu trabalho está muito difícil, Senhor, mas eu estou aqui. Senhor, está tendo perseguição de todos os lados, mas eu estou aqui. Una-se à cruz de Cristo. Não pare de crescer, não pare de buscar cura, porque quem para de buscar a cura de Deus, fica estagnado, não vai para frente, só retrocede, fica pior, fica muito pior. E como eu disse, não é apenas oração, porque nós podemos estar com o terço na mão e não está sendo curado, porque está sendo uma devoção fraca, falha. Estamos rezando o terço, mas o nosso coração não está nas coisas do mundo. Como que nós vamos ter uma cura interior verdadeira se o nosso coração não está em Cristo? Só há cura interior verdadeira quando o nosso coração está em Cristo. O nosso coração precisa estar no Senhor. Você precisa curar as suas carências. Quantas vezes você tomou decisões erradas por causa de carência? Por causa de querer que as pessoas te amem. Você não precisa disso. Jesus, Ele te ama. Se a tua família não te ama, Jesus, Ele te ama. Se o teu irmão não te ama, Jesus, Ele te ama. Se ninguém te ama, Jesus, Ele te ama. Você é amado. Santo Agostinho, ele diz: eu valo Cristo crucificado. Eis aqui o teu valor de resgate. Um Cristo crucificado, que até o último segundo ele disse: Pai, eles não sabem o que fazem, mas perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Ele não parou de nos amar. Você precisa curar os seus traumas, os seus vícios, os seus pecados e de tudo aquilo que te afasta de ser mais de Deus, de fazer a vontade de Deus. Se tem amizades que estão te levando para o inferno, abandona essa desgraça. Se tem lugares que você está indo
que está te afastando da graça de Deus, abandone. Se tem pessoas que você está seguindo nas redes sociais, que está te fazendo pecar pelo olhar, pelo pensamento, pare de seguir. Você não é obrigado a seguir ninguém. Você é livre, mas você é chamado a seguir Jesus. Você precisa agradar a Jesus. Você precisa agradar a Deus. Até Ele foi odiado por fazer a vontade de Deus. Você está achando que você não vai ser? Você está achando que não vai ter dor? Você está achando que não vai ter dificuldade? Se Ele teve, somente nele, em Cristo. E nós precisamos também, olha até a imagem da Virgem Maria. Vou colocar aqui em cima um pouquinho, só para eu pegar a imagem. Nós também precisamos aproximar dela, da Virgem Maria, de Nossa Senhora, esse ventre. Assim como o Tiago ele disse, se o solo que Jesus pisou, né, é santo, quem dirá o ventre que o gerou? Nós precisamos entrar no ventre de Maria para sermos curados de tudo aquilo que nós fomos machucados até hoje. É no ventre da Virgem Maria que nós precisamos ser gestados novamente e formados pelo céu. Você quer ser santo? Eu falava de santidade com os cristãos mais cedo, lá na praça, eu o que fazer para falar, porque não tinha lugar para falar com eles, mas eles ficavam curiosos, eles foram até pesquisar na internet. Eu disse para eles, nós precisamos aproximar da Virgem Maria, dos santos, você e eu também. Se nós queremos ser verdadeiramente curados no nosso interior, precisamos entrar no ventre de Maria de novo, de Nossa Senhora. Sabe quando a gente estava no ventre da nossa mãe? Quando a gente estava sendo gestado? Nós precisamos entrar no ventre de Maria e ser tocado pelo Eterno, pelo poder de Deus, para que nós possamos ser novas crianças. Para a Virgem Maria, ela, no seu ventre, falar: eu estou aqui, filho. Eu sei que está difícil, eu estou aqui. Eu estou aqui, e a Virgem Maria é aquela que nos gera para o Pentecostes, é aquela que nos gera para o avivamento. E nós precisamos entrar nesse ventre santo, porque, vamos precisar de mais 5 minutos, viu? Precisamos entrar nesse ventre santo para ser formado para o céu. Porque se nós vamos levar em consideração o ventre de nossas mães, muitas vezes nós recebemos só aquilo que não presta. Há estudos comprovados que desde o ventre da nossa mãe nós recebemos maldições. Quantos casais, quando a mulher está grávida, brigam? Isso gera trauma na criança. Talvez aconteceu com você, eu não sei se aconteceu comigo. Pode ser que aconteceu, é improvável que aconteceu. Mas, deixa para lá. Todos nós carregamos muitos traumas que nós não sabemos. Por que nós precisamos entrar no ventre de Maria? Porque ela nos ensina. Maria é o caminho mais seguro para chegar até Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. A via mais segura para chegar até Jesus é a Virgem Maria. Porque Ele, sendo Deus, Ele quis descer pelo ventre dela. E muitas vezes, pela nossa miséria, não vamos conseguir chegar até Jesus. Precisamos passar primeiro por ela. Isso é sinal de humildade, não é adoração. Não é que nós estamos colocando ela no lugar de Deus. Nós sabemos que Nossa Senhora, ela tem poder, porque Deus deu esse poder para ela. É o poder de Deus agindo nela. Ela não tem poder nenhum se Deus não agir nela. Então nós precisamos nos aproximar, não só da Virgem Maria, mas dos santos. Porque os santos, eles foram extremamente machucados, mas também extremamente curados por Deus. Santa Catarina de Sena, ela era perseguida pela sua família. Se eu não me engano, ela era a mais jovem da sua família. Mas eles fizeram ela de escrava dentro da casa dela. Ela ia rezar, começava a xingar ela de coisas terríveis, que não vou repetir aqui, mas você pode imaginar. O que Santa Catarina de Sena ela começou a falar? Os meus irmãos são os apóstolos, eu preciso amar. A minha mãe é a Virgem Maria, eu preciso amar.
e mais eles exaltavam o nome de Deus. Somente conseguiremos alcançar o céu com a cura interior, porque somente assim vamos adorar e viver melhor a vontade de Deus. Precisamos passar pelo Calvário e nos aproximar da cruz. Nos aproximando de Cristo crucificado, viveremos uma verdadeira cura interior. A dor é o processo que muitas vezes nos aproxima de Deus. Por isso que talvez essa dor está aí. Por isso que talvez essa enfermidade está aí. Por isso que talvez essa tribulação está aí. Por isso que talvez essa dificuldade financeira está aí. Pode ser bênção de Deus ou pode ser delinquência sua também. Quem se desgasta vale que deve. Tem hora. A gente coloca culpa em Deus, ele coloca culpa no capeta. Até a gente gastou também. Tem coisas que foi a gente que torturou na nossa família. Mas tem coisas que Deus permitiu. Para que nós possamos, através disso, ser instrumento de cura. Porque se você foi abusado na sua infância, você vai ser curado por Deus e vai ser instrumento de cura para ajudar outras pessoas. Se você sofreu na área sexual por muitos anos, você vai ser curado por Deus e vai ser instrumento de cura para outras pessoas. Se você tem uma autoimagem, uma autoconfiança muito ferida, quando você se aproxima de Deus e você é curado, você começa a resplandecer a luz de Deus. Você começa a criar uma confiança tão forte que as pessoas perguntam para você: como é que você é tão confiante? Você vai ser instrumento de cura ainda. Aonde você foi mais machucado, é aonde Deus mais vai te usar para curar as pessoas. Se eu estou sendo usado hoje para pregar, é porque eu fui muito humilhado na minha fala. Até hoje eu tenho problemas com a fala, minha língua é presa. E eu fui zoado muitas vezes, por muitos anos. O Iago tem prova disso, ele estava na cabeça dele. Porque eu falo enrolado, porque eu falava palavras que não existiam. Até hoje eu entendo algumas palavras, né? Mas aí é proposital. Mas Deus usa naquilo que eu mais fui ferido. O quanto as pessoas falavam para mim: cale a sua boca, não fale, fica quieto. Foi aí que Deus mais me curou. E é onde Deus mais me usa para ser instrumento de cura, para chegar até as pessoas. Todos os ministérios que Deus me entregou até hoje, Deus ele foi curando eu no caminho para que eu seja instrumento de cura nisso. Então, se tem algo na tua vida que está te machucando muito, clame ao Senhor cura. Porque daqui a pouco a gente vai ter a adoração. Talvez é nisso daí que você acha que está perdido, que você acha que é o fim. Não é. Volte ao primeiro amor. Você precisa fazer a vontade de Deus. Somos eu e o Senhor. Só eu e o meu amor agora. Tem que ser assim. Quando tudo ficar feio, tem que ser só você e Jesus. Só você e o Senhor. Só você e o amor da sua vida, da sua alma, da sua história. Porque o Senhor mesmo disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos serás acrescentado. Um homem e uma mulher verdadeiramente curados fazem o inferno inteiro entrar em pânico. Porque como o homem ou a mulher posicionado em Deus entra no lugar, o capeta sai correndo, o demônio sai correndo. Quem é instrumento do demônio sai correndo, porque não suporta a glória de Deus que é carregada por um homem ou mulher curado e curados. Nós somos curados para curar, libertos para libertar, restaurados para restaurar, resgatados para resgatar. Essa é a nossa missão hoje de resgate. Entrar no ventre de Maria, nas brechas do coração de Jesus, para ser curado. Não desista. Nada é impossível para Deus curar. Somente há um tempo necessário para essa cura. Então nada é impossível. Se Deus não curou agora, há um tempo para chegar a essa cura. Mas nesse tempo, louve ao Senhor, glorifica o Senhor por essa dor, como Jó ele fez. E Jó ganhou 7 vezes mais, se eu não estou enganado. Ele ganhou muito mais. Então agradeça nessa dor. Se preciso for, peça ajuda para os amigos, padres, psicólogos. O processo pode ser menor através da humildade
ensinar. Ele quer ensinar algo. Deus, Ele quer trazer para a nossa vida algo bom naquilo que está comigo. Na nossa vida, nós precisamos olhar com o olhar do céu com as coisas. Por isso nós precisamos de cura interior. Porque quando nós não somos curados interiormente, a gente olha de forma carnal. A gente olha as situações, as pessoas, e a gente começa a desanimar da nossa vida, da nossa vocação. Quando as pessoas que são casadas e não vivem verdadeiramente a sua vocação porque não foram curadas interiormente, com as pessoas que são sacerdotes, que são péssimos sacerdotes, porque não foram curados interiormente, porque não são de Cristo interiormente. Nós precisamos ser inteiramente de Cristo. A humanidade precisa que você e eu sejamos curados, porque o mundo precisa da cura que vem de Deus. Busque cura através de orações, ações, retiros, autoconhecimento, intimidade com Deus. Então, o resumo da minha pregação, eu coloquei nessa última frase, é o que? Você precisa se movimentar. Porque você vê essa pregação minha aqui e fala, já estou curado. Ah, Jesus vai entrar aqui e vai me curar. Pode ser que aconteça, mas pode ser que não. Talvez você comece o processo de cura hoje, mas só o Senhor sabe quando vai acabar. Nessa situação. Mas se é o último segundo da sua vida, em alguma área, em alguma situação, você vai precisar de cura. Então, ore a todo momento. Tem ações diferentes, porque através da oração nós temos novas ações. Vai em retiros espirituais, como uma galera, junto comigo, a gente foi semana passada. O quanto nós somos curados, restaurados, o quanto a gente, às vezes, fica desnorteado, tanto que Deus cura, tanto que Deus pede. Você precisa ter esse movimentar do Espírito na sua vida. Se autoconheça. Talvez você esteja se machucando porque você não se conhece. Qual é o seu temperamento? Você sabe? Você sabe qual a linguagem do amor que você tem? Ou a linguagem do amor da sua família? Das pessoas que convivem com você? Tem pessoas que se sentem amadas quando você faz algo para elas. Isso é o caso do meu pai e da minha mãe. Quando eu faço alguma coisa para eles, eles ficam muito felizes. Já a linguagem do amor é completamente diferente. Nós precisamos aprender sobre nós e sobre o outro, para a gente também ser esse instrumento de cura. O autoconhecimento é tão bom porque a gente entra para dentro de nós. E quando a gente entra tanto para dentro de nós, o que a gente encontra? Deus. Porque Deus está lá no nosso interior. O Espírito Santo está lá. Quando nós procuramos nos conhecer, acabamos conhecendo a Deus. Então, se conheça. Eu não lembro se é Santa Teresa d'Ávila que falava isso, mas ela fala que dentro de nós há um universo muito maior do que esse que nós enxergamos. Do que Marte, Júpiter, Saturno, tudo. Muito maior que isso tudo, há dentro de nós. Então mergulhe para dentro de você. E tem intimidade com Deus. Nós precisamos ter intimidade através do Santo Terço, da Eucaristia, dos sacramentos, de tudo que a igreja nos dá. Nós precisamos ter intimidade com a palavra. Não se deixe perder. Porque está longe de Deus. E agora, neste momento, eu me despeço do pessoal que está ouvindo aqui pela internet. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus aí, até mais. Vou encerrar a transmissão aqui.